Vamos falar agora sobre essa aliança do PDT com o PSD para a campanha no Rio de Janeiro. Nada melhor do que conversar com quem participou da reunião que definiu essa aliança. Recebemos agora o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Presidente, muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde a todos que nos honram com sua atenção, com a sua audiência nesse momento na nossa CNN Brasil. Presidente, todo mundo que tem perguntas para o senhor, eu começo aqui essa nossa rodada com um ponto trazido há pouco na nossa rodada de análise. Essa visão mais nacional das articulações do partido para as eleições deste ano, tendo em vista a aliança formada no Rio de Janeiro. Já há conversas, presidente, em outras localidades para uma aliança entre PDT e PSD nessas eleições? Podemos, inclusive, ampliar essas conversas para uma questão a nível nacional? Olha, as alianças regionais, elas refletem um Brasil continental, né? Um Brasil sem 27 unidades diferentes, fotografias diferentes, realidades diferentes. Como exemplo, nós estamos aliados com uma Aliança Brasil na Bahia, com ACM Neto, em Goiás, com Ronaldo Gaiato, e em Mato Grosso, com Mauro Filho. Essas alianças três são com candidatos da Aliança União Brasil, tem agora somado com o PSL. Nós temos uma aliança que está avançando muito em pelo menos 4 estados com o PT. Nós estamos hoje no Ceará com uma aliança com o PT, o candidato a governador será do PDT. Nós temos ao Senado do PT. Nós temos uma aliança na Paraíba também com o candidato a governadora do PDT, a Lígia Feliciano, candidato ao Senado deve ser o ex-governador Ricardo Coutinho. Nós temos uma aliança também em Sergipe, o atual prefeito Edivaldo, que deve ser o nosso candidato a governador. Nós temos uma aliança no Maranhão, com Everton Rocha. Aí essa fase ainda está em conversas, porque o atual governador Flávio Dino fez opção pelo seu vice, Brandão, que é do PSDB, parece que está fazendo a sua mudança para o PSB, e o PT ainda não definiu como vai ficar lá. Ainda temos conversas no Piauí e também no Rio Grande do Norte. Então, essas realidades são realidades de cada estado. No Rio avançamos, como você falou, nessa aliança com o Eduardo Paes. Eduardo Paes é um amigo de mais de 25 anos. Fizemos várias alianças ao longo da sua carreira política, o apoiamos várias vezes, e nós solidificamos, consolidamos e anunciamos essa união aqui no Rio de Janeiro, PDT, PSD. Isso já está fechado. O nome nós vamos esperar para ver se atraímos mais forças políticas, mais lideranças, para no final definir. Nós do PDT vamos defender e apresentamos o nome do Rodrigo Neves, um homem experiente, fez sucessor no primeiro turno, saiu com 80% de aprovação. O Eduardo Paes apresenta um grande nome, que é o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, um homem democrata, fez lutas muito fortes aí pela democracia, muito respeitável, e vamos lá na frente ver se ampliamos isso para formar uma chapa competitiva para ganhar a eleição. Presidente, muito boa tarde. Eu pego exatamente de onde o senhor deixou, presidente. Eu gostaria de saber, assim, será que o senhor pode antecipar para a gente o que vai ser determinante? Então, quem vai encabeçar essa chapa lá no Rio de Janeiro, como o senhor acabou de falar agora? Estão na disputa ali Rodrigo Neves, né, do PDT, ou então o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, do PSD. Quem deve encabeçar? O que deve ser prioridade ali? O que deve ser analisado ao longo das próximas semanas para aí sim se chegar um nome que encabeça essa chapa? Estimado jornalista, isso daí, se a gente começar a falar de quem é o nome, a gente acaba com a aliança, né? O comprometimento que nós temos é formar aliança. Ela já formou, nós do PDT, eu pessoalmente vou lutar para que seja Rodrigo Neves, mas nós temos que considerar que também tem o nome do Felipe. Então, nós temos que trabalhar com equilíbrio, com respeito à autonomia de cada partido para permanecer a aliança. O nosso objetivo principal, meu, do Eduardo, que é repito, é um amigo, é ampliá-la. Olha, se nós ampliamos com outros nomes, nós também teremos que compor nessa nominata, nessa chapa, governador, vice-senador, de preferência, na minha modesta opinião, com o nome da Baixada. Porque aí você tem o Rodrigo Neves, que representa Niterói, São Gonçalo, o antigo estado do Rio de Janeiro, o Felipe Santa Cruz, que pega a questão da intelectualidade, da capital, com o Eduardo Paes, e o nome da Baixada. Isso é um desenho, é possível, vamos trabalhar para isso, estamos conversando e agora o tempo é que vai dizer.
Presidente, boa tarde. Raquel Amorim, aqui do Rio de Janeiro, falando. Bom, o senhor está falando aí de alianças e eu vou puxar para a questão da federação partidária, né? Partidos do mesmo espectro que o PDT estão tentando fazer uma federação partidária. Eu queria saber se o senhor acha que esse modelo é bom, essa união obrigatória de partidos por 4 anos. É possível, presidente? Olha, eu acho que é difícil acontecer, porque você tem realidades diferentes, como eu falei agora há pouco, no caso das alianças regionais. Você unir durante 4 anos partidos que têm disputas diferentes, realidade diferente, lideranças diferentes, e já comprometer para a eleição municipal, que será daqui a 2 anos, é muito difícil. Federação, essa fotografia de federação é muito difícil. Eu, por exemplo, sou a favor da regra anterior, que não tinha nem coligação, nem federação. Cada partido tem que trabalhar para mostrar o seu valor, a sua importância, a sua capacidade de voto e deixa o povo julgar. Só para ter uma noção que às vezes vem os partidos vão deixar de existir se não passar pela cláusula de desempenho, cláusula de barreira. Não é verdade. Os partidos deixaram de ter tempo de televisão e deixarão de ter fundo eleitoral, mas isso não quer dizer que vai deixar de existir. Então, nós temos que, o único parâmetro, da minha modesta opinião, para mostrar se um partido tem força, tem validade para esse direito, é o voto. A federação é um disfarce, é uma coligação disfarçada que dura 4 anos. Nós estamos abertos ao diálogo para ajudar algum parceiro que precise dessa ajuda, mas respeitamos e entendemos que cada partido tem sua autonomia e é de uma difícil configuração por causa das realidades locais. Presidente Carlos Lupe, seguimos com mais perguntas. Agora seguimos também no Rio de Janeiro com o nosso analista Leandro Rezende. Leandro. Presidente, obrigado por estar conversando conosco. Está previsto para amanhã, se não me falha, a vinda do Ciro Gomes aqui para o Rio de Janeiro para uma conversa com o secretariado do prefeito Eduardo Paes. Queria te perguntar qual a importância que o senhor vê desse movimento para a eleição aqui no Rio e se o senhor considera que o ex-presidente Lula é um quadro também que pode ajudar a influenciar na eleição aqui no Rio de Janeiro, uma vez que mais de uma vez ele já declarou que defende a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo. Olha, amanhã nós teremos a convite do prefeito Eduardo Paes, ele está fazendo um seminário hoje o dia todo, terminando amanhã por volta de 11h30, com uma palestra final sobre a realidade brasileira, sobre como está a economia, a fotografia do Brasil, que o Ciro Gomes vai fazer. Então, eu acho que ele fez isso dando uma demonstração clara do respeito, da confiança e de como ele considera o Ciro preparado. Aliás, todos consideram, pode até não gostar, mas que respeitam e sabem que ele é um homem preparado, sabem disso. Depois disso, nós vamos ter um almoço já para conversar mais tete a tete, mais as questões da análise política nacional. Então, eu acho que esse é um caminho natural. A política é permanentemente o diálogo, é permanentemente a conversa, é buscar pautas que nos afinem, que nos aproximem, né? Então, nós estamos nesse caminho. Repito, o Eduardo é um amigo de longa data, também já foi eleitor, já revelou isso algumas vezes, do Ciro 2 vezes seguidas. É um nome que tem muita aproximação com a gente. A questão do PSD, partido que ele representa, que ele preside no Rio de Janeiro, aí depende da análise do Kassab, ele respeita muito o presidente nacional. Hoje o PSD tem a candidatura do presidente do Senado, então é o nome que está colocado, e ele vai apoiar o nome do seu partido, se esse nome se confirmar. Agora, pode acontecer muita coisa até a eleição. Essa questão que você fala da influência do presidente Lula, não tem como deixar de reconhecer a sua força eleitoral. E a força eleitoral do presidente Lula hoje vem principalmente da comparação com a desgraça que é o governo Bolsonaro. Um governo da ignorância, um governo que nega a medicina, um governo que volta a inflação para 2 dígitos, a maior nos últimos 15 anos, um governo do desemprego, né? Um governo despreparado, incompetente. E é claro, quando se faz essa comparação de como foi o Lula nos 8 anos de governo e como é o Bolsonaro, o Lula fica muito à frente. Agora, a influência regional ela tem vários fatores que acontecem. Eu acho que o Rio de Janeiro sempre foi vanguarda há muitos anos de posições assim inesperadas. A eleição do Brizola em 82 foi isso, foi uma eleição de vanguarda. A eleição também do Bolsonaro nessa última foi o atraso do atraso, mas também não deixou de ser um diferencial. Eu acredito muito que o Rio de Janeiro hoje precisa de gestão, de administração. Todos os ex-governadores que passaram por aqui acabaram presos ou impeachmentados.
Então não dá para a gente brincar com isso que já foi sede da República, né? Capital do Império, isso que é o meu estado, o estado que eu escolhi para viver, que eu tenho meus filhos, meus netos. Nós que amamos esse estado não podemos ver essas experiências que foram danosas para a cidade, para o estado, se repetirem. Então acho que a experiência, a seriedade, a honradez buscará o povo do Rio de Janeiro esse caminho. E aí a influência nacional vai ser muito residual, porque uma eleição é uma coisa, outra eleição é outra coisa. Presidente Carlos Lupe, o Yuri Pita também chega nessa conversa ao vivo, direto do nosso estúdio em São Paulo. Yuri. Obrigado, Kenzo. Boa tarde, presidente. Prazer falar com o senhor novamente. Deixa eu pegar um gancho ainda aí do Rio de Janeiro, uma declaração que o prefeito Eduardo Paes deu ao Jornal Valor, que já está no site deles, inclusive, falando que essa aliança PSD-PDT no Rio de Janeiro é a terceira via que os partidos não conseguiram fazer nacionalmente. Pergunto ao senhor, é possível fazer isso nacionalmente? PDT vai se engajar em ainda tentar uma aliança de terceira via com partidos mais ao centro ou mesmo com forças da centro-direita ou não? O caso do Rio de Janeiro é do Rio de Janeiro, não dá para fazer, por exemplo, aqui em São Paulo, em nenhum outro estado e muito menos nacionalmente, juntando forças do centro ou da direita com o candidato Ciro Gomes. As alianças sempre são possíveis. Nós temos uma candidatura nacional com um projeto e programa de governo. Nós até agora somos o único partido e o único candidato, que é o Ciro Gomes, que apresentou um projeto para o Brasil. Nós já afirmamos a candidatura. Eu quero deixar claro, a candidatura do Ciro vai ter o grande veredito popular no dia da eleição. É irremovível. Não tiramos a candidatura do Ciro, não há hipótese, porque é um projeto. Um projeto você tem que ter começo, meio e fim. A campanha serve para você divulgar, para você apresentar à sociedade e vamos deixar a sociedade julgar. Agora, é claro, é óbvio que nós estamos abertos a diálogo com as forças políticas que queiram construir essa nova via. Eu não gosto do nome terceira via, que já entra em terceiro e não é bom. Eu quero nova, uma nova esperança, um novo patamar de Brasil, um novo aspecto de um país que tenha projeto, que pense no emprego, que pense em respeito à ciência, que pense com experiência de Brasil, e na minha opinião o Ciro tem condições disso. Nós agora vamos investir muito, politicamente falando, nas nossas inserções, né, aquela propagandinha rápida que vai ter na primeira semana de março, fomos sorteados para ser os primeiros a inaugurar, 4, 5, 6, 7, 8 de março serão as primeiras inserções nacionais do PDT, e depois, em maio e em junho, também vamos usar das 40 sessões que cada estado tem direito, 12 sessões para também colocar o nosso projeto, a imagem do Ciro. Eu acredito que isso vai dar um upgrade, vai dar uma crescida no Ciro, como já aconteceu agora. As pesquisas agora começam a colocar o Ciro de novo naquele patamar que ele teve na eleição passada, 11%, 12%. Se nós conseguirmos acertar essa direção, uma linguagem popular, se o João Santana, que na minha opinião é um gênio nessa área de marketing e propaganda, principalmente televisão, que é onde ele tem grande experiência, acertar esse projeto, conseguir uma linguagem que a população consiga entender e seja fácil, os aliados virão. Aliados vêm em perspectiva de vitória. E eu acredito muito que essa perspectiva acontecerá antes das convenções de junho desse ano. De onde virão esses votos, presidente? Qual que é o eleitor que o PDT mira nesse momento? Todos os brasileiros. A gente não pode escolher. Eleitor não se escolhe. Eleitor você quer todos. Nós queremos todos os eleitores brasileiros que não acreditem nesse profeta da ignorância chamado Bolsonaro. Nós queremos todos os eleitores brasileiros que não querem andar para trás. Eu fui ministro do Lula, tenho muito orgulho disso, mas vamos repetir essa experiência? Nós temos que avançar, o Brasil precisa de um projeto de avanço, um projeto que tenha começo, meio e fim, na área de ciência e tecnologia, na área de educação de tempo integral, na área da democratização do sistema financeiro. Nós somos tão democráticos que nós queremos copiar os americanos disso. Os Estados Unidos têm mais de 550 bancos nacionalmente, o Brasil tem 58. Nós queremos democratizar o sistema financeiro, cobrar os grandes grupos econômicos que representam 3, 4% da população que não pagam nenhum imposto sobre lucros e dividendos. Nós temos clareza, nós queremos apresentar um projeto para o Brasil e queremos convencer o povo brasileiro que esse projeto é o melhor. Só a campanha, só o tempo vai dizer se nós vamos ter competência para isso. Eu acredito que teremos e eu confio muito no povo brasileiro. Temos mais uma pergunta, presidente, do Gustavo Uribe, de Brasília. Uribe. Boa tarde, presidente. Um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Presidente, eu gostaria de perguntar a respeito das alianças partidárias, indo na linha do Yuri Pita. Como estão as conversas com
com o União Brasil de Luiz Henrique Mandetta e também com a rede de Marina Silva, porque havia uma articulação do PDT com esses dois partidos. E eu gostaria também de perguntar sobre Joaquim Barbosa. Havia uma intenção de Ciro Gomes de conversar com Joaquim Barbosa, já que ele indicou que apoia a candidatura dele. Este encontro já ocorreu, deve ocorrer nos próximos dias? Olha, vamos por etapa, Oribe. Primeiro, nós continuamos conversando, uma conversa muito boa, com a Heloísa Helena, que é uma das porta-vozes da rede, com Wesley, que é o outro porta-voz. O sistema de direção da rede trabalha com portas-vozes, 2 em cada estado e 2 nacional. Nós temos uma grande empatia, simpatia, apreço pela Marina Silva. Agora, isso eles têm um processo interno deles. Eles têm também as suas divergências, como nós temos, que todos os partidos têm interna, mas continuamos dialogando. Estamos dialogando também com o Freire Cidadania. Nós temos várias sessões estaduais que querem apoiar o Ciro no Cidadania, apesar que tem um grupo também que quer apoiar o PSDB, mas estamos com o diálogo aberto. Eu tive essa semana com a Semineto, tem um diálogo permanente com ele. Eu repito, como o Eduardo é um amigo de muito tempo, continuamos ainda com a esperança de eles poderem fazer uma aliança com a gente, mas só o tempo vai dizer, amigo. Essa eleição, ela é uma eleição curta. É uma eleição que agora é como escola de samba, nós estamos no esquenta, nós estamos preparando para entrar na avenida, mas não estamos na avenida ainda. Quando você vê, como eu que sou aqui do Rio de Janeiro e amo carnaval, quando você vê as escolas ali se preparando para entrar, você não imagina que aquilo vai dar certo, que é uma bagunça geral. Quando entra na passarela, fica tudo arrumadinho, bonitinho, cada ala, todo mundo organizado. Assim é a eleição. Agora nós estamos nos preparativos, agora nós estamos na concentração. Quando começa a eleição é que vai se definindo cada um o que quer e cada um aqueles que têm reais possibilidades de ganhar a eleição. Eu tenho muita convicção. Escreva o que eu estou falando. Ciro Gomes irá para o segundo turno e será o próximo presidente da República. Presidente Carlos Lupe, muitíssimo obrigado por essa entrevista, por esses esclarecimentos. A gente conversou com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, aqui na nossa programação. Muitíssimo obrigado, portas abertas. Até a próxima oportunidade. Eu que acredito, se a porta está aberta é só chamar que eu entro. Obrigado.